E vamos, assim, companheiros, procurando acalmar os nossos ânimos, respirando tranquilamente. Vamos inspirando o ar, enchendo os nossos pulmões, e exalando o ar de uma forma bem serena. Vamos repetindo este movimento por 2 ou 3 vezes, cada um ao seu tempo, pensando somente na respiração. Vai acalmando, serenando os pensamentos, acalmando os ânimos, respirando tranquilamente. E assim, companheiros, vamos pedindo ao Pai Criador que permita aos amigos espirituais nesta noite nos envolver em muita paz, nos ajudando a entender a mensagem desta noite, e que tenhamos a força, a vontade para colocarmos em prática no nosso dia a dia os ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Companheiros, hoje vamos falar sobre a fidelidade aos nossos princípios espíritas cristãos adotados em nossas vidas. Por que eu grifei espíritas e cristãos? Primeiro, porque tem pessoas que acham que espírita não é cristão. Já passaram por esse tipo de questionamento? Ou já fizeram esse questionamento a si próprios? Por que eu afirmo que nós somos cristãos? Porque seguimos o que Jesus nos ensinou, certo? Se seguimos o Cristo, porque somos cristãos. Exemplo disso, vamos ver na próxima tela. Eu vou citar alguns trechos de Mateus, segundo o Evangelho, né? Então, somos cristãos. O Espiritismo faz parte de um rol de doutrinas cristãs. Temos os católicos, existem os católicos mais ortodoxos, temos os evangélicos, uma grande quantidade de cristãos, né? Alguns com algumas pequenas diferenças no entendimento. E o principal é que todas, apesar de alguns não perceberam a profundidade, mas são todos espiritualistas, porque acreditam no espírito, na continuidade da vida. Às vezes eles chamam de alma, né? O espírita também fala alma, mas fala alma quando? Só para uma distinção. Quando estamos encarnados, chamamos o espírito de alma. É uma forma já de especificar que estamos falando de um encarnado, né? Quando ele está desencarnado, aí falamos do espírito. Mas é só essa distinção, tá? E que vamos falar hoje do capítulo
11º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar o próximo segundo a si mesmo. E aí, os fariseus perguntaram a Jesus: Mestre, qual o mandamento maior? Para localizar no contexto da época, os fariseus se reuniram em uma assembleia e um deles, que era doutor da lei, quis pôr Jesus ali numa saia justa e fizeram essa questão aí ao mestre, né? Qual o maior mandamento da lei? Ou o mandamento maior da lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Veja, é para amar de qualquer jeito? Não, né? É de todo jeito, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Então não é meia boca, não. E já que perguntaram ao mestre, ele aproveitou e já mandou o segundo mandamento, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele fala que isso é toda a lei que os profetas ali se acham contidos. Desde os profetas antigos e o que o próprio Jesus veio dizer, está tudo contido nestes dois mandamentos. Vocês acham que esse conteúdo é muito para nós? Não é pouquinho, gente? Eu acho que é pouquinho. Eu acho que é um creme de mamão papaya com licor de cassis. Tão gostoso. Não é não? Mas às vezes não pratica, não sei porquê. Mas que é pouquinho. E só fala em amor. Amar a Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso. Amar o próximo. O detalhe é que como a ti mesmo. Não é amar o próximo de qualquer jeito, né? Não é um amorzinho assim. É como a nós mesmos. E aí, isso aí nós encontramos em Mateus capítulo 22. O espírita não costuma olhar muito a Bíblia. Então aquele MT ali, gente, não é Mato Grosso, tá? É Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Depois encontramos: fazei aos homens tudo o que querais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Está em Mateus 7, 12. E também tratai os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Isso a gente encontra em Lucas. Bom, a Bíblia, gente. Bom, a Bíblia. Os ensinamentos do Mestre foram escritos por 4 evangelistas, mas que escreveram em tempos diferentes. Não tinha um gravador, não tinha uma caneta Bic lá para escrever rápido, não tinha um papel, né? Era escrito no couro, lá no pergaminho. Então, era tudo lento. E Jesus era um pouco rápido para falar. Então, na hora, ninguém anotava. Esses evangelhos foram escritos depois que Jesus já havia desencarnado, né? Só Mateus que escreveu alguma coisa enquanto Jesus falava, mas também não conseguiu acompanhar, eu acredito, né? Porque não tinha esses aparelhos que temos hoje. Então, é por isso que encontramos algumas diferenças
na escrita ali. Não que Jesus falou coisa diferente, é que cada um lembrou alguma coisa, né? Mas o importante que nós temos que lembrar é que devemos fazer ao próximo tudo o que nós gostaríamos que o próximo fizesse a nós. Então não vou esquecer. Vou falar um pouquinho da ética, para a gente sair só da parte religiosa, tá? Mas nós vamos ver que a ética é um ramo da filosofia que se dedica a compreender o comportamento humano e que orienta as suas condutas. Então, o significado é um modo de ser, tá? O objetivo da ética é tornar a convivência social pacífica e justa, seja através das atitudes. Vejam, mas as atitudes têm que ser lícitas e morais. Não pode ser qualquer atitude. Então, o objetivo da ética é tornar a convivência social pacífica e justa, seja através das atitudes coletivas ou individuais. Assim, a ética ajuda o indivíduo a responder questões como: eu devo, eu posso, eu quero. Aí a gente volta a Jesus. Faça ao próximo, quando a gente está com alguma dúvida, eu devo fazer isso, eu posso, o quê? Faça ao próximo que eu gostaria que fizesse a você. Aí você vai ver a resposta. Tá? Então você vê, isso aqui Aristóteles falando isso 300 anos antes de Cristo. Né? Ok, Aristóteles, 300 anos antes de Cristo. E vejam que, segundo o livro Libertação, nós, humanos, estamos lidando com a razão há 40 mil anos. Eu quis fazer mostrar isso, que Aristóteles já veio nos trazer alguns ensinamentos, e o Cristo veio depois dele, trazendo todo o ensinamento da Boa Nova, e citar que a razão, nós já estamos lidando com a razão há 40 mil anos, quer dizer, de Jesus para cá, 2 mil anos, 40 mil anos significa 20 vezes esse tempo, esse intervalo de tempo entre Jesus até agora. 2 mil anos vezes 20 vai dar os 40 mil. Certo, universitária? Pegou a calculadora? Fez a continha? Não? Então acredite em mim. Então são 20 vezes esse período do mestre. Qual o objetivo de estar frisando isso? Gente, 40 mil anos já estamos tendo a razão. Começamos a ir raciocinando, porque a ética racionalista é uma ética que utiliza a razão, né? E nós já temos essa razão há 40 mil anos. E nós estamos trabalhando para o nosso crescimento. Então, por isso que nós precisamos utilizar as boas atitudes, que eu falei que elas devem ser lícitas, para que tenhamos uma melhora aqui, através de atitudes lícitas e morais, para que nós possamos ter uma convivência social pacífica e justa. Que nós ouvimos o quê? Muitas pessoas falando: hoje o mundo não está bem, que está tudo uma droga, fala da humanidade, dos países. Mas nós não falamos de nós, certo? Nós somos, dentro da família,
a menor célula da sociedade. E quando nós estivermos bem, todas as famílias estiverem bem, a sociedade num todo, a humanidade toda estará bem. Então, não importa como os demais estão. Não vamos nos preocupar se o mundo está uma bagunça, mas em fazermos a nossa parte para que nós estejamos bem. E aí, nós estando bem, o que vamos fazer para o próximo? O que gostaríamos que ele fizesse para nós? Começa a ver que a gente fica fazendo uma volta em círculo? Então temos que romper esse círculo para que começamos a transformar a nós e a sociedade. É isso que o Cristo espera de nós. E aí temos alguns tipos de ética que vai se diferenciar a partir daquilo que é a base da razão moral. Para Aristóteles, a felicidade é o sumo bem, o objetivo último das ações humanas. Aristóteles compara esse objetivo à pontaria de um arqueiro. Assim, a felicidade é o alvo que orienta as ações humanas. Então, o arqueiro está apontando para a felicidade. Se ele vai acertar, é outra coisa. Então, que nós humanos somos naturalmente bons e se agirmos de acordo com a natureza que nós temos, buscando o bem, as nossas ações serão ações virtuosas. Certo? Então, por que eu estou citando ele 300 anos de Cristo? Porque estamos lendo aqui no nosso estudo o livro há 2000 anos de André Luiz com Chico Xavier. Né? E tem um personagem que é a mulher, a Lívia, que é a esposa de um senador, o Públio Lentulus, e ela mostra um caráter muito bom. E ele é um caráter egoísta, né? E não está assim destoando do caráter da esposa. E eles vivem na época de Jesus, conheceram Jesus. O Públio teve até a oportunidade de intervir no destino de Jesus, evitar a crucificação ou coisa do tipo. Né? Mas ele resolveu, como Pilatos, lavar a mão e ficaram... Sabe aquela brincadeira da batata quente? Né? Um joga para o outro. Ele também fez isso e passou a batata para o outro. Então, nós não vamos pensar apenas do momento que Jesus veio. Porque há 300 anos já teve um que veio. E Deus sempre manda espíritos iluminados para nos ajudar. Então não é assim de nos causar estranheza. Um espírito antes de Cristo já está numa condição boa, porque sempre está vindo missionários iluminados para nos ajudar. Né? E peguei aí o Aristóteles, um pouco antes houve o Sócrates, né? Uns 100 anos antes, mais ou menos, de Aristóteles. E se formos voltar, vamos encontrando muitos. Como depois de Jesus também houveram outros. Né? Buda, por exemplo, Maomé,
o Chico Xavier, né? O Allan Kardec, e tantos outros por aí. Algumas frases de Aristóteles. O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. Gente, o prazer no trabalho. Veja, não lembra que ele falou das virtudes? Então, essa aqui é uma virtude. Fazer o trabalho com prazer. O que nós fizermos com prazer sempre será bem feito. Olha o que Jesus disse. Fazer para o próximo o que você gostaria que o próximo fizesse para você. Se nós somos os empregados de uma empresa, vamos fazer o melhor possível. Não é porque tem uma câmera nos vigiando, ou porque tem não sei o quê, ou alguém vai nos dedurar. Não, vamos fazer o melhor possível. Não importa se nós achamos que o salário é baixo, mas a partir do momento que nós aceitamos, é porque aquilo nos convém. Se achamos que não convém mais, vamos largar e procurar outro. Se nós não achamos outro, então vamos ficar, mas vamos fazer bem. Né? E se nós fizermos bem, nós vamos ser felizes. E será um bom trabalho. E não só o trabalho remunerado, qualquer trabalho, né? Qualquer atividade, tudo aquilo que produz alguma coisa. Se nós fizermos bem, com prazer, será uma boa coisa. Você nunca fará nada neste mundo sem coragem. Quando nós ficamos lá lastimando, oh meu Deus, ó que chuva, ó que sol, ó que não sei o quê, não vamos sair, não vamos fazer nada. Né? Vamos ficar depressivos, isso sim. Nunca existiu uma grande inteligência sem uma veia de loucura. Né? É só olhar para os espíritos, né? Se cobrir aqui, vira um círculo, se fechar um manicômio, né? Tudo tem um pouquinho de louco. O ignorante afirma, né? O ignorante já responde. Basta ver essas mensagens que chegam no WhatsApp, assim, no YouTube, né? A pessoa já pega e já replica. Nem vai atrás para ver a fonte. Não verifica nada. E ele, não, isso aí está errado. Não, isso é o certo. O sábio, ele levanta a dúvida, ele duvida de tudo. Ele vai buscar a razão daquilo, vai procurar entender os princípios. Tudo. O sensato, ele vai refletir antes de tomar qualquer posição, a favor ou contra. Né? Aqueles que têm muitos amigos, gente, precisam ter assim, um cuidado, né? Ter 5 amigos já é difícil. Ter 10, então, nós precisamos utilizar bem as palavras. Você conhece uma pessoa no serviço, ele é seu colega de trabalho, não é? Eu tenho um amigo, não é amigo. Depois você sai de lá, nunca mais, nem telefona, nem ele para você, nem você para ele. Você conhece uma pessoa na rua, fiz um amigo, um conhecido novo, né? Então, cuidado. Amigo é aquele quando você está numa situação ruim, difícil, e ele te dá a mão, ele não vira as costas. Mas é bom não querer testar se a pessoa é seu amigo, fica numa situação difícil, tá? Só para verificar se é ou não é. Então, vamos analisar o nosso comportamento, que é aqui que eu queria chegar. Então, fiz esse ampassando sobre Jesus, né, de amar a Deus sobre todas as coisas,
há um pouco da ética, das virtudes, e aqui vamos falar de analisar nosso comportamento perante esses princípios, ser fiéis a esses princípios. O que é ser fiel, gente? É não modificar os nossos princípios de acordo com cada situação. Então, no trabalho, para você não ficar mal na fita, né? Você aceita dar uma desviada no seu comportamento. Mas e Jesus, como fica? Deus, como fica? Será que ele vai aceitar esse seu desvio? Ele vai passar a mão na nossa cabeça e falar, eu te entendo, você tem medo, né? Você tem receio, você tem família para tratar. Será que ele vai pensar assim? Vamos ver, né? Então, vamos amar, glorificar, agradecer a Deus por tudo e em todas as situações. Veja, é muito fácil falar em amar, né? Agradecer a Deus. Agora, você vai agradecer por você ter ganho na loteria? Tranquilo, né? Agora você vai agradecer que você perdeu o emprego? Hã? Você está com uma saúde aí, né? Você aquele cavalo na pista lá de corrida, chegando lá na frente, campeãozão, vendendo saúde, né? Na verdade, você nem vai lembrar de Deus, né? Você se acha o próprio Deus, na verdade. Quando a coisa está mais ou menos, aí a gente lembra de Deus. Quando fica ruim mesmo, o que a gente faz? Fica revoltado com Deus, né? Aí quando você está doente, já com uma doença que já faz uns 5 meses que não sara, ninguém descobre o que é, você estava forte, agora você só está pesando 23 quilos. Aí você fala, puxa vida, estou na beira da cova. Aí você começa a se revoltar em relação a Deus, né? Deus não existe, não me ampara. Onde está o Deus? Eu peço tanto para Deus, vou naquele centro e não sei o quê. Percebe? Então, amar, glorificar a Deus por tudo e em todas as situações. Porque a nossa visão é pequena. Nós não paramos para verificar se fizemos alguma coisa de errado nesta ou na outra encarnação para estarmos tendo aquela doença. Às vezes não precisamos falar que é de outra encarnação. Começamos a fumar lá com 12 anos, que era bonito, né? Aí estamos com 60 e não paramos de fumar. 3 maços por dia. Quantos cigarros está isso? Em 40 e tantos anos. Imagina. Aí fica ruim do pulmão, não sei o quê. Aí vem uma covidzinha, de nada a gente desencarna. Aí fala que foi a covid, né? O pulmão estava todo podre, não sei o quê. A covid só deu uma ajuda para facilitar a nossa... A gente ia ficar lá mais uns 3 meses, né? Aí a covid vem... Deus é bondoso até nessa hora. Fala assim, irmão, vem aqui, meu filho, vamos embora. Entende? Aí nasce numa outra encarnação, precisando daquela bombinha lá da asma, sabe? E já nasce asmático. Aí qualquer coisinha precisa daquela bomba. Aí ele começa a trabalhar, aí um dia a situação está ruim e ele não tem dinheiro para comprar a bomba. Aí vai para o hospital porque faltou oxigênio no cérebro, aí fica meio assim, né? Então fala, coitado, né? A situação já está difícil, nem pôde ter dinheiro para comprar bomba. Já vê? Plantou, vai plantando, depois vem colher. Percebe? Vamos falar agora aqui, amar os pais. Eles devem ser os nossos heróis
durante todas as idades, a deles e as nossas, né? Porque às vezes quando nós somos pequenos, nossos pais são os nossos heróis, não é mesmo? Depois eles ficam velhos. Primeiro a gente fica um pouco jovem, né? Aí a gente acha que nossos pais são uns bobos e nós somos os sabedores de tudo. Não damos mais ouvido para eles. Está ultrapassado. Depois eles ficam doentes, aí a gente esquece que eles cuidaram da gente, passaram noites e noites acordados, fizeram o que puderam, e a gente coloca numa casa, quando a gente pode, coloca numa casa para idosos, e acho que está fazendo bastante, né? Não, lá eles são bem cuidados, tem pessoas que sabem disso, daquilo. Uma desculpa para nós mesmos, né, gente? Então, isso é amar os pais. Que antigamente, principalmente os orientais, davam valor muito aos idosos e os achavam sábios, né? Não matar. Vocês todos são a favor de não matar, concorda? Não estou falando passarinho, não. Hoje muitos também já são a favor de nem matar passarinho, né? Mas a vaca pode. Certo? Mas não matar, estou falando aqui do ser humano, não vamos complicar tanto, tá? E o aborto vale? Agora aqui eu já passou a eleição, posso falar mais abertamente, né? E na hora de votar, a gente pode votar em quem é a favor do aborto? Veja, aqui eu citei o caso de um carro, né? A nossa lei que não é perfeita, gente. Por quê? Porque é feita por homens que não são perfeitos. O que nós fazemos? Se eu tenho um carro e empresto para alguém, se esse alguém não tem habilitação, qualquer coisa que ele cometer, eu serei responsável. Por quê? A responsabilidade é minha de ter emprestado o carro para alguém que não é habilitado. Pode ser até meu filho. Se não é habilitado, eu serei o responsável, certo? Se é uma pessoa que não está em pleno exercício das suas faculdades mentais, um bêbado, um nóia, né? Alguém que tem alguma doença realmente mental, também seria o responsável. Se eu deixo o meu carro assim, o Lucas me liga e fala: você está passando aqui pela Anhanguera? Estou. Que coincidência. A Letícia fez um bolo muito gostoso, ela quer que o senhor leve um pedaço para Radige. Aí eu, estou aqui pertinho, eu vou lá pegar o pedaço do bolo. Deixo o meu carro com ar-condicionado, aquele calorzão, com ar-condicionado ligado, então a chave ficou no contato, né? As portas estão destravadas. Só vou pegar o bolo e sair. Vai passando uma pessoa que não é bem equilibrada mentalmente, vê o carro com a chave, o carro funcionando e tudo, pega o carro e entra, e daí 50 metros já faz uma batida, já apronta uma coisa danada. Quem é o responsável? Eu. Eu que fui. Então, vocês vejam, a responsabilidade é nossa, né? Então, nós que fazemos uma lei, nós que somos imperfeitos, fazemos uma lei responsabilizando pela omissão, pela negligência, certo? Aqui no aborto, nós somos os responsáveis e colocarmos alguém que vai fazer leis, que vai autorizar
a prática do aborto legalmente. Porque nós estamos dando a ele o aval de chegar na situação. Ele está falando antes de assumir. Eu sou a favor do aborto. E você dá a ele a autoridade para fazer isso, você está sendo o quê? O responsável. Como Deus vai olhar isso? Ele é um desmiolado. Não tem religião, não acredita em Deus, ou acredita em Deus só uma parte, né? Porque tem muito disso. Nós espíritas somos assim. Aquilo que convém, a gente não. Ó Deus, isso aqui eu estou com você, hein? Mas nessa parte aqui não, tá? Não dá para ser meio cristão. Não tem meio grávida. Não existe, né? Nós somos cristãos ou não somos? Percebe? Do começo ao fim. Então, o que vai acontecer? Teve o concorrente do McDonald's, não sei qual foi, do voto nulo, ele fez uma propaganda legal. Você vai comprar o sanduíche, né? Burger King, né? Você é a favor do... Você vai, não vou escolher ninguém, vou botar em branco. Tá? Seja o que Deus quiser, entra lá quem Deus quiser. Como se Deus fosse escolher por nós, né? Pudesse votar. Aí, você também chega lá no Burger King, me dá um lanche aí. Aí, o cara recebe o pacotinho, não sei se vocês viram isso, recebe o pacotinho lá do lanche, a hora que abre, tá só o pão, a alface e o tomate. Aí fala, mas tá faltando a carne. Mas o pedido em branco, o pedido em lanche tá aí, né? O voto em branco é a mesma coisa. Nós votarmos para alguém, autorizarmos alguém, estamos autorizando isso. Para acabar, gente, vamos falar não roubar, não assaltar, aqui, não subornar, não propinar. Nós concordamos que não roubar está certo, né? Não assaltar está certo. E subornar está certo? Isso pode? Não pode. Não propinar? Também não. Em casa, nós subornamos algumas vezes nossos filhos? Suborno? Fazemos isso? Quem nunca subornou os filhos? Só quem não tem filho, né? Me dá um beijinho aqui que eu te dou esse pirulito, né? O filho não quer comer, se você comer, você ganha esse chocolate. Fizemos isso? Fazemos ou não fazemos? Se você passar de ano, sabe aquele celular que você está querendo? Mas se não ganhar, não vai ter o celular. Como deveríamos tratar isso, gente? De uma forma séria. O penteiro está enchendo o que quer o celular. Vou ver, o dia que eu puder, o dia que eu sentir que você merece, algum dia, não sei quando, eu vou te dar. Não me enche mais. Vai fazer o que você tem que fazer, é a sua lição. Curto e grosso. Então, é lógico, gente. Voltamos aqui na questão da eleição. Quem gosta dessas coisas, né? Vamos dar carta branca para esses caras. Os cuidados na nossa casa com os nossos filhos. O exemplo. Aqui, quem já o guarda foi parado pelo guarda de trânsito e quis dar um chaleco no guarda?
né? Mas mais uma multa, estou cheio de pontos, seu guarda. Então, em várias situações da vida, nós queremos o quê? Levar vantagem. O brasileiro é cheio de querer levar vantagem. Tá certo, gente? Não. Essa regra aí que o Gerson, não sei onde ele estava, que ganhou muito dinheiro com essa propaganda de levar vantagem. Gerson, para vocês que são jovenzinhos, foi um jogador de futebol, acho que na época de 70, na seleção, fez muito sucesso. Aí fez essa propaganda de um cigarro, eu acho, de levar vantagem em tudo. E pegou até hoje o brasileiro quer levar vantagem em tudo. Não dá, está errado. Devemos ter uma conduta de vida séria em todos os sentidos, nos mínimos detalhes, principalmente. Porque nos grandes detalhes nós já não somos assim. Nós já não estamos pegando mais a espada para enfiar na barriga do outro, porque ele olhou para mim e deu uma risadinha sarcástica. Não fazemos mais isso, né? Mas são esses detalhezinhos, por exemplo, de subornar nossas crianças. Quantas pessoas fazem isso assim de uma forma... fala a palavra aí, nem... corriqueira, mas ela não está nem pensando que ela está fazendo um suborno para o filho ali. Mas está ensinando o filho a isso. Hoje ele aceita um chocolate, amanhã ele vai aceitar uns milhões. Percebe? E se você fez tudo, e amanhã ele cresceu e vai para o outro lado? Resta uma esperança dele voltar. Porque se você exemplificou, ensinou a moral, a boa conduta, há uma grande chance dele voltar, dele procurar o seu ombro um dia, se você foi o amigo dele, ele te procurar. Porque nós somos bondosos, nós somos virtuosos. Já passamos aquela fase ruim, perversa da nossa vida. Então, às vezes, bate. Se nós plantamos a sementinha no coração dele, às vezes bate aquela coisa ruim no coração, aquele mal-estar, a consciência não deixa ele dormir, né? Aí ele pode procurar um ombro amigo. Entende? Então, é sobre isso que eu queria falar, gente. Sobre nós nos mantermos fiéis aos nossos princípios de vida. E eles se ramificam, né? Como as veias do nosso corpo, que temos as veias principais, aortas, e depois vão se ramificando, temos os vasinhos que vão se espalhando por todo o corpo para envolver, levar o alimento para cada célula. E veja, gente, nós temos trilhões de células em nossos corpos. Trilhões. E elas todas recebem o alimento através do sangue. E através desses vasos, todos vão chegando até elas, né? Então, é assim que nós precisamos fazer com essa conduta nossa. Ficar atento a todas essas ramificações. E lembrando que são pequenas. Não são as grandes coisas. As grandes coisas nós já aprendemos. Tá? Que Deus nos abençoe, nos envolva em muita luz e possamos, assim, a cada dia estarmos crescendo espiritualmente para que possamos fazer dessa terra uma
tornar dessa terra uma humanidade harmoniosa e cristã.